Belarus, de Alexander Lukashenko, grande aliado do Putin, recebe os mísseis Oreshnik com capacidade nuclear, sendo colocado pela OTAN como se fosse uma espécie de ameaça contra os seus países. Enquanto Putin dá uma entrevista coletiva para uma série de jornalistas, alegando que, se não for atacado, não vai atacar a Europa, e fazendo uma proposta interessante, alegando que uma eventual parceria entre Rússia e União Europeia seria superior à potência demonstrada pelos americanos. Falar um pouquinho também, galera, sobre o Congresso americano que aprova gastos recordes militares, entender exatamente em quais são os setores, enquanto a europeia também aprova um pacote de ajuda econômica para a Ucrânia no valor de 90 bilhões de euros, mas que ficou aquém do necessário e sem a utilização de ativos russos. Temos também um drone russo que foi avistado a 50 quilômetros de Istambul, cidade super importante da Turquia, e isso pode trazer repercussões, lembrando que a Turquia faz parte da OTAN, enquanto a China anuncia medidas enérgicas contra Taiwan e contra os Estados Unidos, caso o plano de 11 bilhões de dólares de venda de equipamentos militares para Taiwan seja consolidado. A gente tem também o adiamento do acordo Mercosul-União Europeia, como eu já tinha adiantado para vocês, e o Trump mudando regulações acerca daquela planta verdinha bastante polêmica, sabe o que eu tô falando? Colocando ela no mesmo nível de outros medicamentos, como por exemplo o Tilenol. Para finalizar, Gustavo Petro, que foi convocado pelo Nicolás Maduro a usar o exército colombiano em defesa da Venezuela, meio que desmonta a narrativa e responde a Nicolás Maduro de maneira bastante incompatível com os desejos do Maduro, vamos colocar assim e entender exatamente o que está acontecendo. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, presta bastante atenção que nesse momento em que nós estamos chegando próximos do Natal, a Nômade, que é parceiraça aqui do canal, a maior e melhor conta internacional do Brasil, que é a conta que eu uso, não recomendaria para vocês se não usasse, está com uma super promoção. Se você abrir a conta utilizando o meu link com o meu cupom Marcílio50C, você vai ter acesso na sua primeira conversão cambial a 2% de cashback, mais ganhar um chip de 3 GB para você usar nas suas viagens internacionais. A gente sabe, galera, como é inconveniente, muitas vezes caro, inclusive, né? Você ficar pagando chips ali estrangeiros. E nesse momento de instabilidade econômica, com o dólar que está subindo de valor, ano eleitoral, eu considero que é um ano meio complicado, né? Para instabilidade e volatilidade do dólar. E se a gente for pegar o preço atual, comparar com o passado recente, é um preço que eu julgo que ainda está muito competitivo. Claro, não é recomendação de investimentos, mas eu aproveito para diversificar minhas posições todo mês ali, tá? Usando, claro, a Nômade, que tem as melhores taxas do mercado. Além do que, no aplicativo da Nômade, você já tem uma série de benefícios, parcerias com outras marcas e a possibilidade de usar o melhor cartão de crédito do país, no meu julgamento, que é o Nômade Explorer, que te dá, galera, cashback dolarizado, te dá acesso ao Nômade Lounge, que é a sala VIP da Nômade, nas suas viagens internacionais, e também a possibilidade de você juntar pontos que não expiram, para trocar por outros produtos e outros serviços. Vou deixar, galera, o QR Code aqui na tela para vocês. Baixa, é de graça, não tem taxa de abertura, taxa de manutenção, taxa de não sei o que lá. Baixa lá, galera, veja com os seus próprios olhos o quão boa a Nômade e depois volta aqui para me contar, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Tamo junto, galera. Então, bora lá pro vídeo que tem assunto bem importante aí pra gente tratar. Primeiro assunto que se faz bastante relevante está ligado ao destacamento de mísseis do míssil Oreshnik. Vale lembrar, galera, que o Oreshnik, que é um míssil balístico, já foi utilizado e com capacidade nuclear, já foi utilizado no passado na Ucrânia, na região de Dnipro. Claro que à época sem ogivas nucleares. Ainda bem, claro, né? Eu lembro que eu até gravei um vídeo pra vocês e falei, meu Deus, porque assim, quando você tem um míssil balístico sendo utilizado, isso é avisado para outros países, porque assim, se o míssil balístico ele sai da atmosfera quando ele voltou, é muito difícil você conseguir defender aquele míssil. Só que, claro, tem que fazer aviso prévio, porque nunca se sabe qual tipo de material ele está carregando, se são explosivos comuns, se são ogivas nucleares e tal. Ele foi utilizado até como uma forma de demonstração de poder e de teste mesmo na região de Dnipro, só que sem as suas ogivas nucleares. A Rússia promete que vai produzir em larga escala agora para 2026 e já que já está pronto, consegue destacar alguns para os seus grandes aliados que são Belarus, comandado pelo Alexander Lukashenko. Vai lembrar que desde 2023 a Rússia já tinha colocado armas táticas nucleares na região de Belarus, porque Belarus é uma região que está assim super
quase como fosse um enclave, né, de grandes rivais e inimigos geopolíticos. Fica próximo dos países bálticos, do corredor Suwałki, próximo da Polônia, todos os países são partes da OTAN, e também tem uma proximidade muito grande com o enclave de Kaliningrado, que é um território russo que talvez seja a única região do Mar Báltico que ainda sobre, né, de influência dos russos na região. Então, claro, professor, que absurdo, não pode ter destacamento. Eu concordo, né? Para mim, nenhum país deveria ter armas nucleares. Mas, por exemplo, os americanos criticarem isso e terem armas nucleares espalhados por alguns países europeus, tais como, por exemplo, a Alemanha e Itália, seria, no mínimo, claro, uma hipocrisia. Mas isso vem acontecendo. Além disso, nós tivemos também uma declaração, que é uma declaração, uma entrevista anual que o Putin faz sobre os resultados, não só da guerra, mas da economia, da sociedade russa. E eu separei alguns pontos. Eu estava gravando, comecei a fazer o roteiro, né, enquanto a entrevista ainda estava acontecendo, talvez alguma coisa mais relevante ele tenha falado para o futuro da entrevista, mas enquanto eu fui anotando ali os principais pontos, eu diria que sem muitas novidades. Dentre os pontos mais importantes, ele falou que se a Rússia for tratada com respeito, não tem nem sentido fazer algum tipo de ataque contra outro país e que é uma histeria coletiva dos países europeus para justificar o aumento dos seus gastos militares, e falou também que está pronto para acabar com a guerra de maneira diplomática, mas que sabe atingir os seus objetivos militares ou seus objetivos terrestres sob vias militares também, alegando que dessa vez, nesse momento, a bola está na quadra dos ucranianos e dos europeus. Resumidamente, eu me juntei com o Trump, eu fiz a minha proposta, os 28 pontos pela paz. Depois as reuniões viraram só 20 pontos e esses 20 pontos não foram apresentados pela Rússia. Se for alguma coisa que mude muito do que foi acordado entre Rússia e Estados Unidos, eu não vou aceitar. Ou seja, a proposta está com os ucranianos. Não vai ser por vias diplomáticas? Então beleza, a gente vai atingir por vias militares. Ele ainda fez questão, na sua visão de mundo, claro, de interpretar que a culpa pelas mortes que vem acontecendo na Ucrânia não são da Rússia, visto que quem começou a operação militar especial, que é como ele chama, não foram os russos, e sim os ucranianos, que, segundo Putin, faziam perseguições contra os russos na região de Donbás e também na Crimeia, estavam se aproximando da OTAN, perseguiram a língua russa, perseguiram a igreja ortodoxa russa também no território, ou seja, segundo a interpretação do Putin, claro, o que a Rússia fez foi só uma resposta às agressões que a Ucrânia já vinha praticando. E deixou também um recado, alegando, né, que os europeus, eles talvez estejam acordando nesse momento para o que representa os Estados Unidos ou a parceria com os americanos, deixando que para ficar claro para os europeus o que os americanos pensam, olhando a doutrina militar estratégica americana divulgada há cerca de 1 semana, 2 semanas, que na prática fala que os americanos vão reduzir o seu apoio militar para a Europa e focar na sua real prioridade, que seria o continente asiático e principalmente o continente latino-americano. E fez uma proposta, para mim soa muito mais como ironia do que qualquer outra coisa, mas colocando que se um dia a União Europeia resolvesse se unir à Rússia, isso poderia significar um PIB muito maior e um poderio geopolítico superior aos americanos. E vocês sabem, né? Fazendo uma breve contextualização, que a ideia de uma União Europeia talvez tenha nascido justamente com essa proposta. Não de superar os Estados Unidos, mas sim de ainda ter relevância. A União Europeia, enquanto União Europeia atual, ela existe desde o Tratado de Maastricht, assinado no comecinho da década de 90. Mas se a gente for pensar das uniões que aconteceram no continente europeu, a gente pode colocar, por exemplo, 1944, com o Benelux se formando, 1952 com a CECA, que é a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, depois no Tratado de Roma, a criação do mercado comum europeu na década de 50 também. Todo esse plano de agremiação, de junção dos países, foi porque durante séculos a Europa foi protagonista geopolítica internacional. Seja, por exemplo, com a abertura do Mediterrâneo, depois das grandes navegações, depois com a Inglaterra na primeira Revolução Industrial, depois com a Prússia na segunda Revolução Industrial. E no pós-Segunda Guerra Mundial, o protagonismo tinha ido para a União Soviética, que claro que tem uma partezinha na Europa, né, mas não é a Europa Ocidental, e para os Estados Unidos. Então, esse anseio europeu de união vem como se fosse uma espécie de resistência mesmo, uma resistência ao crescimento de 2 polos que não seriam o polo da Europa Ocidental. Se deu certo ou não, deixa aí nos comentários. Enquanto isso, tivemos também a notícia que o Congresso americano aprovou uma proposta orçamentária para o ano de 2026-2027 e, dentre outros gastos militares na casa de
900 bilhões de dólares. Para vocês terem uma noção de proporção, se a gente pegar 10 dias, hein? 10 dias dos gastos militares americanos, isso dá o orçamento militar anual do Brasil. Ou seja, é uma parcela muito ínfima. Como eu trago para vocês. Ah, professor, a China, a Rússia está superando. Se for em questão de tecnologia, custo-benefício, a Rússia não. Mas a China realmente tem alguns equipamentos militares extremamente inovadores e com custo-benefício que vale muito a pena, né? Do ponto de vista militar. Mas em gastos, se a gente pegar os Estados Unidos, que é o primeiro em gastos, tira ele, pega do segundo até o nono, ou seja, os 8 subsequentes, soma o gasto de todos. Itália, Alemanha, a Rússia, a China, não dá o gasto americano. Os americanos ainda são a superpotência bélica internacional. É fato. Só que o que chamou a atenção também é que dessa proposta, para o ano de 2026 2027, somente 800 milhões de dólares para a Ucrânia, o que mostra, claro, uma redução do efetivo do apoio aos ucranianos. Mas a Europa, que vem tentando assumir o protagonismo, anunciou 90 bilhões de euros. O que é bom para a Ucrânia, mas não era a expectativa dos ucranianos. Como assim, né? Quem é velho de guerra do canal sabe, né? Que eu venho discutindo com vocês a possibilidade do uso de ativos russos congelados, só que isso poderia incorrer em problemas jurídicos depois, numa eventual paz entre Rússia e Ucrânia, em que a Rússia gostaria de ter os seus ativos e bens congelados de volta, se a Europa já cedeu para os ucranianos, vai ter que se responsabilizar em ceder os ativos para a Rússia ou ter uma total quebra de confiança. A Bélgica, principalmente, né? Porque grande parte dos ativos estão congelados ali em Bruxelas. Pois bem, galera, com a resistência de alguns países, inclusive dos belgas, não vai ser utilizados ativos russos congelados. Os 90 bilhões vão vir de fundos europeus. A ideia é que sejam empréstimos sem juros, e aí, quando a Ucrânia e a Rússia fizerem um acordo de paz, está escrito na proposta que a Rússia vai ter que recompensar esses 90 bilhões. Ou seja, a responsabilidade é dos russos, porque a Europa está emprestando para a Ucrânia sem juros, vai querer reaver esse dinheiro com a Rússia financiando a reconstrução da Ucrânia. Professor, e se a Rússia se negar? Aí sim, vai usar os ativos e bens congelados. Claro que em geopolítica é tudo muito volátil. Por enquanto é assim. Se vai ser assim na prática, não sabemos. Lembrando que dentre todos os países europeus, nós tivemos Hungria, República Tcheca e Eslováquia que não concordaram com essa proposta e anunciaram que não vão participar desses empréstimos. Outra informação interessante é que o Keir Starmer, que é o primeiro-ministro do Reino Unido, ou seja, não faz parte da União Europeia, também enviou um pacote de auxílio econômico para os ucranianos na casa de 2,5 bilhões de libras. Professor, e da onde tirar esse dinheiro? Da venda do Chelsea. Para quem não sabe, o Chelsea, comandado por, era comandado, né, por Roman Abramovich, que era um oligarca russo, quando teve a venda, como ele era um aliado do Putin, cara, nem é mais, tá? Mas como era um aliado, já foi um oligarca do Putin, os britânicos congelaram esses fundos e anunciaram que vão utilizar esse dinheiro para repassar para a Ucrânia. Para quem não sabe, né, houve acusações, não se sabe, hein? Mas que o Roman Abramovich teria utilizado o Chelsea para fazer lavagem de dinheiro, comprar jogadores caros, revender, ter como justificar a grana. Eu sou da época que o Chelsea era um time muito pequenininho ali, aí quando o Roman Abramovich comprou, vixe, aí vieram, né, Didier Drogba, enfim. Eu lembro que na época eu era super fãzaço do Barcelona e o Chelsea tinha aquele jeito meio chato de jogar, né, retrancado, tal, o Drogba lá na frente metendo gol, eu odiava o Chelsea, tá? Só um pequeno desabafo aqui. Gostava muito do Barcelona na época do Ronaldinho Gaúcho, o Messi começando, era da hora, enfim. Mas o dinheiro vai ser utilizado, deixa eu parar devagar aqui, né, o dinheiro vai ser utilizado para sustentar os ucranianos. Uma informação, galera, importante também e que acabou de acontecer, então aguardo maiores novidades para passar para vocês, é que aparentemente um drone russo caiu na Turquia. Lembrando que a Turquia faz parte da OTAN, ou seja, Organização Tratado do Atlântico Norte, e poderia talvez convocar os outros países, poderia pedir maiores esclarecimentos, não sabemos. Ele caiu a cerca de 50 quilômetros de Istambul,
que é a cidade mais importante da Turquia, né? Não é a capital, claro, mas é a cidade mais importante da Turquia, e pode significar algum tipo de retaliação. Lembrando que a Turquia está muito incomodada, principalmente por conta dos ataques ou da guerra que vem se consolidando no Mar Negro. Porque o Mar Negro é um mar super importante para os turcos. E a gente sabe que a Ucrânia vem atacando ali posições, a Rússia também faz alguns tipos de bloqueio. Então a Turquia, que já estava incomodada, pode fazer algum tipo de solicitação de prestar esclarecimentos por conta desse drone russo. Vai lembrar que Turquia e Rússia mantêm uma relação relativamente complicada, porque por mais que Erdogan e Putin mantenham relações diplomáticas, no passado já houve problemas. Por exemplo, na Guerra Civil da Síria, um equipamento russo foi derrubado na Síria ou na Turquia, porque a Turquia fala que a Rússia sobrevoou o espaço aéreo da Turquia. A Rússia fala que é mentira, que a Turquia derrubou equipamentos russos no espaço aéreo da Síria. Ou seja, o Erdogan não é muito a favor de longas conversas, vamos colocar assim, né? Se ferir algum tipo de soberania da Turquia, geralmente o Erdogan responde. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Além disso, garantimos também a confirmação que os Estados Unidos está preparando um pacote de 11,1 bilhões de dólares em equipamentos para Taiwan. Equipamentos que contam com os HIMARS, os obuseiros, mísseis antitanque Javelin, drones de munição vagante e outras peças. A grande questão, e aí eu trago para vocês, como sempre, é que entramos numa questão complicada. Os Estados Unidos, oficialmente, não reconhecem Taiwan como um país independente. Desde a década de 70, da diplomacia do ping-pong, houve uma reaproximação entre Estados Unidos e a República Popular da China em detrimento de Taiwan. Oficialmente, os Estados Unidos reconhecem uma única China. Rapidamente a história, né? Em 1949, em meio à Revolução Chinesa, que o Partido Comunista Chinês sai vitorioso contra o Kuomintang, o Partido Nacionalista, o Kuomintang, Partido Capitalista Nacionalista, não aceita a derrota. Foge para a Ilha de Formosa e funda ali o que eles chamam de a verdadeira China, que é a República da China. Mas a China continental, a República Popular da China, que é comandada pelo Partido Comunista Chinês. Fato é, galera, que quando você pergunta então para alguém de Taiwan se Taiwan pertence à China, o que ele vai te dizer? Não, aqui para Taiwan pertence à China. Taiwan é a verdadeira China. Quem não é a verdadeira China é a República Popular da China. E quando você pergunta para a República Popular da China se Taiwan pertence, ele fala, claro que pertence. É que eles acham que não. Eles se acham a Ilha Rebelde, né? Dentro desse contexto, se os Estados Unidos vendem equipamentos militares na casa de 11 bilhões, fica bem na lógica do que eu sempre chamei para vocês de ambiguidade estratégica. Poxa, os americanos então não reconhecem a independência de Taiwan. Então, como que eles estão vendendo 11 bilhões em equipamentos super tecnológicos para uma região separatista que prega a independência não legalizada pela ONU, pelo menos isso é o que está na carta da ONU, claro, né? Ou que os americanos reconhecem na sua diplomacia oficial. A China anunciou que, se os Estados Unidos continuarem fazendo isso, medidas enérgicas vão ser tomadas contra Taiwan e também contra os Estados Unidos, alegando que as forças separatistas estão usando o dinheiro suado das pessoas para enriquecer os traficantes de armas, que é assim como eles chamaram os Estados Unidos, alegando que os Estados Unidos, sempre que precisam de recursos, através de situações de crise, vendem seus equipamentos, financiam conflitos internacionais, porque ganham muito dinheiro sendo a principal indústria bélica do planeta. A China instou os americanos para pararem, falando oficialmente, os Estados Unidos devem cessar imediatamente a venda de armas e honrar o compromisso de não apoiar as forças de independência de Taiwan. E aí, galera, será que vai acontecer? A China, então, está ameaçando os Estados Unidos, Outro ponto importante é que a Ursula von der Leyen confirmou o que eu já tinha adiantado para vocês. O acordo Mercosul-União Europeia vai ser adiado. Nossa, que novidade, que novidade. Ia acontecer nesse sábado, na verdade a reunião vai continuar acontecendo em Foz do Iguaçu, uma cúpula do Mercosul, onde possivelmente a líder da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, viajaria para assinar o documento oficial, depois de ter sido aprovado pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho Europeu. A grande questão é que existem movimentos de resistência, França, Polônia e Hungria são os principais destaques, alguns países relativamente indecisos, como a Áustria, por exemplo, e um desfalque de última hora, dentre aqueles que apoiam, que é a Itália. A Itália de Giorgia Meloni falou que não tem como convencer em tão poucos tempos os agricultores italianos que é um bom negócio. Mas o Lula
tá? Presidente do Brasil, falou que ligou para Giorgia Meloni e que a Giorgia Meloni falou para ele ficar tranquilo, que ela só precisa de um pouco mais de tempo para explicar para os seus agricultores que no máximo um mês o acordo vai sair. Ou seja, aparentemente o Lula, que tinha feito uma promessa que se não fosse assinado o acordo Mercosul-União Europeia nesse sábado, ele ia desistir do negócio, aparentemente ficou encantado pelas falas da Giorgia Meloni. E por que, professor, mas existe a resistência da França, da Polônia, da Hungria? Sim, mas para o acordo ser aprovado, precisa passar pelo Conselho Europeu. 15 dos 27 países devem aprovar, não acho que seja difícil, mas 65% da população, ou dos países que correspondem a 65% da população da Europeia, também deve aprovar. Se França, Polônia e Itália se unem, já dá mais de 35%, ou seja, o acordo não vai ser assinado. Lembrando que os agricultores continuam se manifestando, alegando que o Mercosul, como tem legislações mais brandas em relação à União Europeia, e como existe uma proposta também de reduzir os subsídios para os agricultores europeus, eles são resistentes à assinatura desse acordo. Países industrializados ou países que querem retomar um protagonismo europeu, como a Espanha e a Alemanha, afinal vai ser a maior zona de livre comércio do mundo do ponto de vista estratégico, são favoráveis à proposta. Será que em janeiro sai? Lembrando que pode ser uma grande decepção para o Brasil, porque o Brasil queria estar na presidência quando seria assinado esse acordo. Acho que não vai estar. Além disso, cara, nós tivemos também uma proposta, um decreto assinado pelo Trump que eu já adiantei para vocês também, já tinha adiantado o que ia acontecer. A regulação sobre, vamos chamar ela de verdinha? Sabe aquela planta polêmica, utilizada, né, em alguns casos, enfim, né, utilizada como entorpecentes, enfim. Aquela planta verdinha, ela estava classificada como se fosse o entorpecente do anexo 1, ou seja, que teria alto grau de dependência física e emocional em relação aos usuários. O Trump assinou um decreto que muda a sua regulação em nível federal, passando para como se fosse do anexo 3, que representa o potencial baixo a moderado de dependência física, similar, por exemplo, ao Tilenol, à cetamina, a esteroides anabolizantes. Ah, entendi, liberou geral. Não é isso, tá? Em nível federal, continua criminalizado. Lembrando que os Estados Unidos, como um país muito federalista, os estados têm bastante autonomia para fazer suas próprias legislações. Hoje, os dados oficiais dão conta que 65% da população americana é a favor da legalização, 24 dos 50 estados já legalizam, e as informações, claro que é difícil mensurar isso de maneira extremamente correta, mas que 20% da população dos Estados Unidos usa de maneira talvez não cotidiana, né, não todos os dias, mas de maneira relativamente comum. O Trump, embora tenha falado durante a sua campanha eleitoral que ele tem o objetivo de proibir detenções de adultos por pequenas quantidades para uso pessoal, não é isso que está em jogo nesse caso. O que está em jogo é que você colocando como se fosse do anexo 3, você não está legalizando, mas você está facilitando, por exemplo, programas sociais para idosos que usem o canabidiol, por exemplo, como tratamento para algum tipo de doença, para pesquisas científicas. Então não é para uso recreativo, mas sim para conseguir facilitar algum tipo de legislação e também permitir maiores pesquisas científicas sobre o tema. Vale lembrar que, mesmo não sendo a legalização do uso recreativo, alguns senadores já se mostraram contrários a essa proposta, alegando, né, que vai totalmente na contramão do incentivo de vida saudável que o Trump deveria promover para a população. E eu já trouxe aqui para vocês. Realmente, cara, não defendo o uso da verdinha, acho que faz mal. Assim como bebida alcoólica, assim como o excesso de frituras, assim como muito açúcar. Ah, professor, mas pode ser porta de entrada. Concordo. Assim como o cigarro, assim como bebidas alcoólicas. E aí vai proibir tudo? Ah, professor, mas tem que pensar no bem da população. E quem vai definir é o Estado? O Estado vai ficar mandando o que você pode e o que você não pode fazer? Ou você tem que tomar conta da sua própria vida, desde que você não coloque em risco a vida dos outros? Professor, você fala isso porque você não teve casos na família. Cara, de verdade, já tive. E não é isso que está em jogo, né? De novo, eu não estou definindo o uso. Eu acho que, inclusive, se for mais usado, regulamentado, você pode usar parte desses recursos até para fazer uma campanha de conscientização, como faz mal a utilização desse tipo de entorpecente. Agora, da maneira como está colocado atual, é óbvio que a guerra contra as drogas vem sendo perdida, não só no Brasil, nos Estados Unidos também, e algumas mudanças deveriam acontecer. Eu acho que existem alguns tabus que devem ser quebrados, mas, claro, não incentivando. Acho que não deve ser incentivado,
tem um filho de 4 para 5 anos, não gostaria que ele utilizasse. Vou alertar para o mal que faz à saúde, mas a maneira como está sendo feito, não acho que seja a melhor proposta. E aí, galera, o que você pensa sobre o assunto, hein? Lembrando que eu tentei falar com alguns cortes aqui, porque a nossa plataforma não gosta nada desse tema, tá? Mas acho que vocês conseguiram me entender. Para finalizar, pessoal, a gente teve também... Ontem eu coloquei para vocês que o Nicolás Maduro tinha falado para a Colômbia de Gustavo Petro colocar o seu exército em favor dos venezuelanos. Afinal, tanto Venezuela quanto Colômbia estão sendo ameaçados pelo exército americano. E o Gustavo Petro, de maneira bem Gustavo Petro de ser, recomendo, para quem nunca viu, veja a entrevista dele. Ele fala assim, né? Não, porque não sei o que lá. Parece que ele tô conversando no bar, assim, né? Engraçado, tá? Ele fala assim, não, poxa, o Nicolás Maduro agora quer dar ordens no meu exército? Jamais. Falou para o Nicolás Maduro que, historicamente, até pode ter havido algum tipo de junção de Equador, Panamá, Colômbia, Venezuela, mas que isso não existe no momento, que só existe uma organização militar ou paramilitar que é transnacional, que é a ELN, o Exército de Libertação Nacional, mas que é um grupo criminoso e que é inimigo da Venezuela e da Colômbia. Ou seja, se o Nicolás Maduro quer dar ordens em algum exército, que seja no exército da Venezuela, não no exército da Colômbia, que vai pensar nos seus próprios interesses. Beleza, pessoal? Deu pra entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.